You know the importance of stopping money laundering. You know how easy it is for something to slip through the cracks, and how tough the fines can be when it does. You know that while digital banking presents new opportunities, it's also a gateway for new types of fraud, which can lead to reputational damage and financial loss. FICO's Financial Crime Solutions provide integrated end-to-end money laundering compliance, so your team can stay productive while effectively managing the financial crime risk. Learn more at fico.com. Meeting Know Your Customer regulation is challenging, but there is a lot to overcome. Inefficient processes, evolving policy and business risk appetite, and a lack of investment in technology solutions. The risks are clear: low-quality first-time review, reputational damage, and a poor customer experience. KPMG helps transform Know Your Customer by combining deep domain expertise, leading technology, and a commitment to operational excellence. A rigorous customer due diligence process is a crucial element of any financial firm's anti-money laundering program. As CDD regulations increase around the globe, you need a reliable, tested, and proven solution. With our superior risk assessment and support for efficient operations, plus our dedication to facilitating outstanding customer experiences, Oracle is the clear choice for your organization. Muito bem, chegamos ao nosso último painel do 11º Congresso de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo. Lembro que você também pode participar do debate, caso queira mandar alguma pergunta durante os painéis, durante esse último painel agora, é só fazer o login ou o cadastro, se é a primeira vez na Numis, e mandar sua questão na caixa de comentários que fica logo abaixo do vídeo de transmissão. E para essa conversa eu recebo Matias Granata, Managing Partner e diretor-membro do Comitê Executivo no Grupo Itaú Unibanco, responsável por risco, Moacir Nakbar Júnior, ele é diretor executivo do Bradesco, e a Ana Paula Teixeira de Souza, vice-presidente de Controles Internos e Gestão de Riscos do Banco do Brasil. Para moderar esse painel, convido novamente Rubens Sardenberg, diretor executivo de Economia, Regulação Prudencial e Riscos da FEBRABAN. Aviso que os currículos dos participantes do painel estão publicados no site do evento. Rubens, novamente com você aí. Obrigado, Wellington. Bom dia aí, bom dia a todos. Bom, nós estamos chegando ao final do 11º Congresso. Acho que tem sido mais uma vez uma rica experiência. A gente teve aí, estamos com 2 manhãs aqui, com muitos debates e muitas informações. Enfim, um tema que é cada vez mais importante aí na nossa agenda, né? Nossa ideia aqui nesse painel de encerramento
era a gente ter um bate-papo aqui, enfim, o mais informal possível, né, o que a gente combinou, sobre como é que os bancos estão vendo, né, essa questão de PLD, né? E a gente convidou aqui, enfim, os principais executivos, né, que cuidam dessa área, o Moacir no Bradesco, o Matias no Itaú e a Paula no Banco do Brasil, né? E a ideia, como eu falei, era a gente falar, enfim, um pouquinho deste momento. Acho que é um momento muito desafiador, porque ao mesmo tempo em que nós estamos, enfim, nós estamos falando aí de novas tecnologias, de novos ingressantes, a gente tem também, portanto, os bancos cada vez mais se aperfeiçoando, mas ao mesmo tempo a gente sabe que tem o ingresso de novos participantes, a gente sabe que tem também todo o desenvolvimento aí, como a gente viu aí, de novas tipologias, o crime, enfim, cada vez também mais se sofisticando, né? Então, assim, a gente sabe que tem enfim, um momento muito importante e muitos temas a serem discutidos, né? E a ideia nossa era a gente fazer como eu disse, uma conversa aqui muito, enfim, bem informal sobre este ponto, né? E aqui, gente, mais uma vez agradecendo, e só para começar, eu queria lançar aqui um ponto que é, enfim, uma questão mais geral, que é justamente como é que vocês estão vendo, né, como é que vocês estão avaliando aí a questão de esse desenvolvimento de PLD. Os bancos fizeram muito na parte de PLD, a gente sabe que tem, enfim, um investimento muito grande na parte de tecnologia, a gente sabe que os bancos, enfim, investiram bastante nisso, a gente sabe também que tem uma proximidade maior com os reguladores, e a gente sabe também que ao mesmo tempo é um novo ambiente com a entrada aí de novos players, né? Então, assim, a minha questão inicial para vocês era assim, como é que vocês estão vendo esse momento, né, do ponto de vista assim, do que foi feito e oportunidades e principalmente os desafios que vocês veem aí nessa área, né? E aqui, só para começar, eu vou passar aqui para o Moacir, mas a ideia, como eu disse, é que a gente vá conversando aqui de uma maneira bem informal, tá? Então, Moacir, obrigado aí pela gentileza aí de estar com a gente, e eu passo aqui a palavra para você para a gente começar essa conversa aqui entre nós. Legal, Rubens, obrigado aí. Boa tarde já, né? Boa tarde. Primeiramente, Rubens, eu queria agradecer aí em meu nome, em nome do Bradesco, aí, ao Isaac, a você, ao Eli, enfim, a todos os colegas aí da FEBRABAN aí pelo convite, né? E essa oportunidade de participar desse evento, desse congresso aí que tem sido aí promovido regularmente pela FEBRABAN aí na última década, né? E com certeza é uma extraordinária oportunidade para a gente poder reunir os diversos atores, né, desse contexto todo de prevenção à lavagem de dinheiro e compartilhar conhecimento, nossas experiências aí, e quem sabe também nossas expectativas em relação a esse tema, né, que com certeza é de extrema importância não só para as instituições, para os reguladores, mas para o país como um todo. Então, assim, mais uma vez, parabéns aí por mais esse novo congresso aí, e, de novo, muito obrigado aí pelo convite, né. Eu vou tentar só passar rapidamente uma contextualização de como é que eu estou entendendo o processo de PLD hoje no sistema financeiro, assim, depois deixar os meus colegas à vontade aí para poder contribuir, a gente interagir com mais informalidade, assim. O que eu poderia afirmar, Rubens e colegas, eu não tenho dúvida que o sistema bancário evoluiu de forma muito consistente nesses últimos anos, né? Eu diria nos últimos 10 anos, assim, esse processo evoluiu muito, quer dizer, evidentemente essa jornada não foi fácil para ninguém, né? Com certeza, hoje a gente está em outro patamar, né? E muito mais preparado aí para combater o que eu considero aí um conflito entre o bem e o mal, né? Assim, de um lado tem gente do bem e do outro lado tem gente do mal, que são os criminosos aí tentando utilizar as nossas estruturas aí para lavar o dinheiro e tentar se livrar dos crimes, né? Como eu disse, é uma jornada dura e de muito aprendizado, e todos temos aprendido aí com essa evolução que se deu por estímulos, né, tanto positivos como negativos, né? A gente também sofreu para aprender, né? Como todo processo de aprendizado, né? Eu poderia dizer também que o tempo que a gente considera assim necessário para uma conscientização plena, né, de todo o sistema já ficou lá para trás, né? Quer dizer, hoje acho que todos nós sabemos da importância do nosso papel nesse contexto para a sociedade e também para a sustentabilidade dos nossos negócios. Acho que isso é extremamente importante, né? Então, essa plena consciência dos papéis e responsabilidade tem colocado esse assunto e aberto as oportunidades para a gente evoluir constantemente, né?
O que eu tenho visto nesses últimos anos é um alinhamento crescente nesse processo entre todos os stakeholders, né? As pessoas do bem têm procurado se alinhar cada vez mais aí para o combate comum, né? Para o combate para a mesma guerra, né? Quer dizer, então acho que essa busca constante que o mercado tem tido aí na adoção de melhores práticas, diálogo aberto, permanente, aí tem sido fundamental, né? Com certeza esse tema é discutido nas esferas estratégicas aí de todas as instituições e deve fazer e faz parte, com certeza, dos mapas e riscos de todos nós aí que estamos aí envolvidos, né? A gente quer fazer bons negócios, mas para a PLD, sem medo de errar, a tolerância para todos nós é zero, né? Quer dizer, a gente não abre mão, e o Isaac ponderou bastante isso nas suas duas oportunidades, aí, a gente não abre mão da segurança, principalmente dos aspectos aí que diretamente relacionados à prevenção da lavagem de dinheiro, que é o tal do conheça seu cliente, conheça seu parceiro, fornecedor, né? Evidentemente, a gente vai falar aí bastante sobre as tecnologias que a gente tem utilizado, né? E tem, de um lado, também um movimento importante dos reguladores, fortalecendo todo esse arcabouço regulatório e estimulando também, né, a evolução constante aí, principalmente os reguladores, aí, só para citar Banco Central, CVM, SUSEP, enfim, todos eles que fazem parte disso, tem nos ajudado a mudar o patamar aí de segurança, né, e de prevenção à lavagem de dinheiro. Eu acho que um tema importante também, contextualizando aí o momento do Brasil, né, que já foi comentado aqui, né, o GAFI vai fazer aí em 2022 uma avaliação, né, desse ambiente. Então, esse é um desafio para todos nós e para todos os setores da sociedade, não só as instituições financeiras, né. Agora, é extremamente importante, principalmente para a nossa economia, que o Brasil seja bem avaliado. Então, eu entendo que os bancos estão prontos para essa avaliação, tá, Rubens? Todos têm feito movimentos importantes nos últimos anos e os modelos, as abordagens têm evoluído de forma considerável, né? E o outro desafio que a gente tem são os novos cenários, que eu acho que a gente vai explorar um pouco mais, né? Quer dizer, existem contextos diferentes, né? Dinâmicas de negócios diferentes, tecnologias diferentes aí que a gente tem visto, mas eu, sinceramente, acredito que isso é um processo natural da prevenção à lavagem de dinheiro. Quer dizer, eu acho que o importante aqui é a gente ter estrutura, né? Os bancos, de uma certa forma, os órgãos reguladores, etc., de se adaptar e responder rapidamente a esses novos cenários e novas ameaças, né? Então, de forma crucial, eu acho que aqui a gente também acho que vai ter a oportunidade de falar um pouco, tem a questão desse processo colaborativo que a gente tem visto e que ainda tem espaço para avançar. Eu acho que vai ser fundamental aí, olhando na perspectiva futura aí, para a prevenção de lavagem de dinheiro no Brasil. Desculpe me alongar um pouco, Rubens, mas... Não, que isso. Deixa os colegas aí também interagirem, hein? Que isso. Obrigado, Moacir. Vamos ouvir o Matias aí. O que ele acha aí desse momento também? Eu vejo muito na mesma linha que o Moacir aqui, Rubens. Primeiro, desculpa aí. Boa tarde a você, a todo mundo que está aqui no evento junto com a gente, e obrigado pelo convite, tá? Acho que quando a gente vê a quantidade de pessoas que se interessaram pelo evento esse ano, né, e eu comparo com o que era talvez alguns anos atrás, dá para perceber quanto que está no centro de hoje do sistema financeiro, mas da indústria como um todo. A importância do PLD tem ganho muita força nos últimos anos, e um evento como esse é um momento muito especial para a gente conseguir conversar em primeira pessoa com todo mundo que está assim, com esse interesse, e passar nossa visão sobre as questões. Tá? Em relação à pergunta em si, eu diria que vejo de uma forma muito parecida com o Moacir. Tá? Se a gente faz uma retrospectiva dos últimos 5 anos, os avanços em relação ao sistema financeiro e a sua contribuição para a prevenção da lavagem de dinheiro são inegáveis, tá? Seja por qualquer métrica fria que você observe, né, a quantidade de comunicações que são feitas ao COAF, a forma que tem contribuído o sistema financeiro para a gente ter um aprimoramento das normas que regem o PLD dentro do país, como eles têm ativamente contribuído para, digamos, reduzir os eventos que a gente vê de lavagem de dinheiro de forma mais estruturada, sabe? Aquelas coisas que a gente enxergava no passado de questões, digamos, mais massificadas, estruturadas, enfim.
não tenho como deixar afirmar, assim, a evolução foi enorme, foi notável, tá? E para não me repetir muito em relação ao que o Moacir falou, que eu concordo plenamente, olhando para frente, o único que talvez a gente pode garantir é que daqui a 5 anos, provavelmente, se espera da gente uma evolução similar, tá? Nesse sentido. Então, nossas normas estão mudando, agora já temos a inserção de uma abordagem baseada em riscos, nós vamos ter que aprender a trabalhar dessa forma, nós e os reguladores também, e acho que tem enormes oportunidades de usar essa nova normativa no nosso favor, tá? Muito no sentido de, a partir de uma análise profunda, destinar os recursos para aqueles lugares onde de fato a gente entende que tem mais risco e assim continuar contribuindo onde nós bancos, nesse caso, mas qualquer ente obrigado vale, né? Entende que tem a capacidade de fazer a maior contribuição para o sistema como um todo. Tá? Então, eu particularmente estou muito feliz com o que a gente tem conseguido fazer nos últimos 5 anos, mérito de todos nós, mérito dos reguladores também, mérito dos reguladores no sentido amplo, né? Em alguma medida, e eu acho que os próximos 5 anos, eu espero que sejam também de muita evolução, tá? No mesmo sentido, e na medida que a gente usa todo esse novo a arquitetura de normas que temos ao nosso favor para cada vez conseguir contribuir mais. Obrigado, Matias. E, Paula, pegando esse gancho aí do Matias, dos 5 anos, assim, aproveitar, fala um pouquinho também como é que você está vendo assim, no Banco do Brasil, né? Assim, vocês, estamos aí com quase 1 ano aí de 3978, o que vocês têm feito e assim, como é que você vê também esses próximos 5 anos, assim, como é que você, enfim, como é que vocês estão olhando, como é que vocês estão se preparando aí para essa mudança toda aí que o Matias está falando aí que vem? Boa tarde a todos. Uma alegria estar aqui participando desse congresso, que já virou um adolescente, né? Nós estamos aqui na 11ª edição. Agradecer aqui, né, a FEBRABAN, em nome do Isaac, do Rubem, do Eli. Muito obrigada. Bom, eu concordo com os nossos colegas aqui, com o Moacir e o Matias, dos desafios e da contribuição do sistema financeiro para a prevenção de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. É fundamental essa contribuição, ela tem sido realmente, eu acho que determinante nessa atuação conjunta aí com todas as autoridades e os organismos aqui presentes, seja, né, nacionalmente ou internacionalmente, como o próprio Moacir já comentou aqui, a presença do GAF aí no próximo ano nas avaliações. Olhando esse contexto aí que a gente está discutindo, eu gostaria de acrescentar um ponto, do ponto de vista de desafios, né, Rubem, que nós estamos já vivendo e que acho que ele é um crescente aí nos próximos anos, que são a mudança que a gente teve dentro do sistema financeiro quando a gente olha sobre o aspecto de expansão dos canais digitais. Com a expansão dos canais digitais, o que a gente percebe, o que traz um desafio maior para a questão da observação e do acompanhamento financeiro nas transações realizadas, né? Incluindo aí toda a parte de verificação de origem de destino, como o Matias mencionou aqui. Então, o que a gente tem? A gente tem uma amplitude desses pontos de contato com o cliente, né, dentro do contexto do sistema financeiro, multicanais, multissistemas, utilizando múltiplos tipos de transações. Então, é natural que todo o investimento que a gente fez e usando uma avaliação de risco, como o Matias também colocou aqui, nos próximos 5 anos a gente vai ter que sempre está aí, eu acho que constantemente, isso já é um exercício hoje presente, fazendo reavaliação dessa nossa matriz de risco para que a gente consiga ir mudando e alocando os nossos recursos aonde a gente está percebendo que os riscos estão aumentando. Porque perceba, quando a gente fala de um mundo em que nós temos uma facilidade maior para essas transações nos canais digitais, o que a gente tem? A gente tem, inclusive, uma interseção, eu diria aí para você, das probabilidades de que eu tenho que investir para poder saber se a transação que está acontecendo, ela é verídica, ela não é fraudulenta, e se ao utilizar esse canal e de forma fraudulenta, eu não estou ali aumentando os caminhos do crime na lavagem de dinheiro. Então, nós temos aqui uma interseção que é importante e de um investimento que entendo que é um desafio para todos nós, né, dentro do sistema financeiro, e que os bancos
bancos, e aí principalmente aí dentro desse contexto, vem fazendo ao longo dos anos, e a gente percebe isso com a evolução das comunicações que foram feitas para o COAF. Então, perceba, né, olhando aqui particularmente para a instituição do Banco do Brasil, como você colocou aí, de 2018 para cá, em 2019, de 2020, nós aumentamos em 9 vezes a quantidade de comunicação com, né, acurácia para o COAF. Então, isso mostra o investimento que vem sendo feito, né, o aprimoramento de todo esse acompanhamento, de entender, né, e aí isso perpassa, né, Moacir, como você comentou, do Know Your Customer, da gente ter aí um sistema de cadastro, e eu acho que essa é uma grande vantagem que nós temos aqui na instituição Banco do Brasil. Nós temos um cadastro único, em que todos os sistemas, nossos legados, eles de fato, ali é a fonte, né, de informações, e é ali que é alimentado automaticamente, o que nos ajuda aí a fazer todo esse trabalho de prevenção aí, que eu acho que tem sido bem sucedido, e entendo que os novos desafios, eles estão muito aí nessa borda nova, quando a gente fala de diversos, de múltiplos canais de contato com clientes, e ainda o desafio da gente entender se esses clientes são verídicos, se não são contas fraudulentas, e daí não estamos escoando, né, o crime. Então, aqui a gente tem um desafio grande, onde os bancos vão estar realmente investindo e combatendo. Muito bom, Paulo, excelentes pontos. Eu queria... Oi, pode... Não, se eu até pudesse contribuir aí também na discussão. Por favor, você. Aproveitando até o que a Paula e o que o Matias comentou, quer dizer, o Matias falou, daqui 5 anos a gente vai olhar para trás e vai ver que cresceu e evoluiu novamente 5 anos, os últimos 5 anos, como a gente evoluiu os últimos 10, né? Então, é uma corrida sem fim, né? Isso já foi comentado aqui, quer dizer, se a gente olhar para 10, 15 anos atrás, a gente não tinha as tecnologias disponíveis que a gente tem hoje para poder fazer esse combate ao crime, né? Então, hoje a gente tem muito mais tecnologia. Agora, o outro lado também tem e acessa essas tecnologias, né? Então, assim, eles têm uma vantagem, né? Porque eles usam tecnologia para construir o ataque, né? E a gente, na realidade, tem que estar atento para agilizar a defesa, né? Então, eu tenho um ponto que eu considero muito importante, e a gente, nas discussões aí com os colegas no mercado, a gente percebe o seguinte: todos nós temos uma humildade muito grande de reconhecer que a gente não é infalível. E isso eu acho assim, que é extremamente importante, né? Porque traz para a gente um benefício de a gente nunca baixar a guarda, né? Porque a gente sempre vai entender que as coisas vão acontecer e a gente vai ter que, no limite, às vezes, remediar ou contra-atacar ou se defender, né? A gente brinca também, né? Assim, o nosso sonho do consumo seria poder antecipar aí todo qualquer movimento aí que os criminosos, os novos modos operantes, tal. Mas a gente não consegue fazer isso na plenitude. Então, manter o pé no chão, né, e a gente entender que vai precisar minimamente responder cada vez mais rápido, né, Paula e Matias, eu acho que esse é o segredo, né, para os próximos anos, né, dada toda essa complexidade, que não tem ainda essas interações, essas intersecções, assim, a gente também tem uma preocupação, porque a gente também não consegue entender os limites de papéis e responsabilidades em todo esse contexto, né, então tem um desafio enorme aí, eu acho que todos nós estamos investindo muito tempo em investimentos para se preparar, né? Para se preparar. E me permita, Moacir, você tocou num ponto que eu acho que é o que vai fazer com que, doravante, a gente consiga avançar, né, numa velocidade até maior do que nós avançamos, que é justamente o uso dessas novas tecnologias e o uso desses dados, né? A quantidade, então, veja bem, nós estamos vivendo aí um novo momento, né, um momento em que a gente temos aqui, claro, a implementação do Pix, estamos aí já com a implementação do Open Bank, né, das formas faseadas, e todos esses dados, né, se por um lado nós temos aí compartilhamento de informações e que exigem e demandam, né, da gente uma energia maior, né, como você falou, e essa certeza que a gente tem que sempre estar buscando e aperfeiçoando os modelos e as regras que a gente tem aqui para a prevenção à lavagem do dinheiro e combate a toda essa questão do financiamento do terrorismo, aos crimes. Nós temos também uma oportunidade. Nós temos uma oportunidade com esse compartilhamento de informações e de dados de
fazer com o uso de inteligência analítica, né, agora uma nova curva em que o contexto comportamental e relacional nos faça aí seguir trilhas novas, né, nos tragam aí novos modelos e novos inputs e variáveis para dentro desses modelos, de forma aí a gente conseguir ter todos aqueles grandes, vamos dizer assim, macros processos que a gente coloca aqui dentro desse contexto, né, de saber realmente da onde que a colocação, né, a originação desses recursos, e a gente consiga ter aí um track record melhor, usando justamente esses dados, essa riqueza de dados com inteligência analítica que as novas ferramentas trazem para a gente também, né? Eu acho que esse é um ponto, Matias, eu queria te ouvir mesmo sobre esse ponto, viu? Assim, em relação a essa questão que eles mencionaram. Depois até eu queria voltar um pouquinho para vocês dois também, Moacir, um pouco assim, quando a gente olha essa questão que vocês estão mencionando das novas tecnologias, das novas modelagens, disso como uma nova oportunidade, assim, como é que vocês podem concretizar, assim, do ponto de vista, inclusive com integração de outras áreas e tal, como é que vocês podem concretizar isso para a gente, assim, do ponto de vista aí de PLD? Matias, enfim, te interrompi só para te falar isso aí, mas fala para a gente aí. Eu ia complementar esse ponto da Paula, que acho bem interessante, tá? A gente tem percebido bastante, tá? E isso tem sido uma agenda muito forte nossa aqui no Itaú nos últimos 3 anos, que a riqueza de informação está muito mais no transacional do que em qualquer outro ponto, né? Então, o que você consegue descobrir do cliente no onboarding, o que você consegue descobrir do cliente nos primeiros momentos que a relação começa, por sua própria natureza, limitado. E se você tem teu processo de PLD ou de prevenção e financiamento do terrorismo muito baseado no processo de onboarding e um know your customer que está excessivamente dependente desse primeiro contato inicial e que não olha para o transacional do cliente, você está perdendo muita coisa, tá? E a gente tem derivado a maior parte do nosso processo para o transacional, certamente mantém um onboarding muito robusto, mas complementa ele de uma forma muito agressiva a partir dos dados que a gente extrai do transacional. E isso foi, no meu ver, o grande salto que a gente conseguiu dar, tá? E vou fazer o gancho com a questão da nova tecnologia que todo mundo tem abordado, né? Às vezes a gente pensa, bom, qual é o investimento de tecnologia que eu vou fazer em PLD? No meu ver, essa talvez não seja a pergunta correta a se fazer, tá? Para mim, PLD é tecnologia. Se você não tem uma área PLD que investe em tecnologia, que investe em infra, não. PLD é tecnologia. E a solução e a solução do desafio de PLD não é que passa por tecnologia, ele é intrinsecamente resolvido a partir da tecnologia, tá? Não adianta, a escala que você vai ganhar à medida que a bancarização aumenta, à medida que a quantidade de transações aumenta, até um pouco pelo que a Paula mencionou do aumento da digitalização da nossa própria economia, você não vai conseguir resolver isso com pessoas, de forma alguma. Nem sequer você vai conseguir resolver isso com pessoas complementado com uma plataforma boa, com uma tecnologia adequada. A resposta vem a partir da tecnologia, e, eventualmente, as pessoas farão complementos interessantes a partir do que a tecnologia dá para eles, tá? E isso foi uma mudança de mindset que nós fizemos nos últimos 3 anos aqui no banco. Eu lembro quando a gente fez um movimento bastante ousado aí, contratamos de uma única vez 30 cientistas de dados para participar da atividade de PLD, exclusivamente. Aí vieram novos modelos, novos usos dos dados, e isso permitiu dar um grande salto, que eu vou falar aqui de um amigo vilão que todos nós temos aqui, que é aquele nosso famoso falso positivo, né? E como a gente acaba com ele, como desterra ele, né? Investindo tempo, né, Moacir? Esse é o inimigo interno, assim, né? Exato. Nosso time PLD, ele está, cara, focado em acabar nunca vai acabar, mas reduzir materialmente, digamos, os falsos positivos. Não tem outro jeito que não é a partir do uso amplo e excessivo de dados e de tecnologia, e principalmente um processo de retroalimentação de tua estrutura de modelos e tua estrutura de dados, né? À medida que você vai vendo o que dá certo e o que dá errado, um processo de melhoria contínua. O que eu posso, digamos, falar para todo mundo que está aqui presente, que os ganhos começam devagar, e lá pelo segundo, terceiro, quarto ano que você está nessa, aí eles se tornam exponenciais, tá?
E aí que você, de fato, consegue ver o poder que isso tem para o futuro e, de alguma forma, respirar, né? Porque você está vendo a tua operação crescer, fala assim, eu não vou ter escala para dar conta disso aqui se eu não conseguir resolver com uma tecnologia muito capilar, muito presente em tudo que a área faz. Tá? Então, talvez a principal mensagem que tenho para dar aqui é não pensem em como a tecnologia pode complementar a área PLD ou como a tecnologia pode ajudar a nossos analistas de PLD. Tentem pensar o desafio de PLD a partir... Isso aqui é um problema que precisa ser resolvido desde a tecnologia. Então, não é um complemento, é na essência, tá? E a partir de que você começa a pensar desse jeito, as decisões que você vai tomando acabam te levando a um lugar onde a escala deixa de ser o maior desafio e você passa a conseguir focar cada vez mais na qualidade do trabalho que você faz, tá? Aliás, complementando isso, eu queria acho que, enfim, são pontos aí muito ricos, muito interessantes que o Matias levantou. E aí, Moacir e Paulo, eu também queria escutá-los, mas assim, queria adicionar essa questão ao ponto que o Pier Paolo Bottini acabou de mencionar, das novas fintechs, dos novos ingressantes no mercado, e ele até sinalizou com a questão da tecnologia, né? Então, assim, na verdade, enfim, para vocês falarem sobre isso, mas eu queria adicionar esse ponto, na verdade, que é uma das mudanças que a gente está vendo é o ingresso desses dos novos players, como vocês mencionaram, enfim, tem novas tecnologias, mas tem novos agentes com características diferentes, mas que começam, enfim, a ter atividades, enfim, de empresas financeiras, né? E a gente sabe que essa questão de lavagem de dinheiro, como vocês me mencionaram, é cooperativa, depende que todo mundo, né, que os elos, que você não tenha elos fracos na cadeia, então um pouco assim, queria aproveitar, juntar essas duas coisas e perguntar para vocês como é que vocês veem isso, esse processo, né, de entrada dos novos competidores, essa discussão da assimetria e como é que é possível proteger o sistema, né, nesse momento em que você tem novos ingressantes e eventualmente nem todos com a mesma tecnologia, com a mesma capacidade financeira, com o mesmo nível de investimento nesses processos, né? Então, Moacir. Posso falar? Isso, vamos lá. Evidentemente, assim, no contexto da sua pergunta, assim, é óbvio, né, que para o sistema financeiro e para o processo de prevenção da lavagem de dinheiro funcionar adequadamente, quer dizer, todo mundo precisaria estar diligente, precisaria estar atento, né, e ter estruturas adequadas, né? Mas eu, sinceramente, acho assim que, entendo, melhor dizendo, assim, que esse é a curva de aprendizado que esses novos entrantes vão ter também. Quer dizer, assim, eu acho que aqui passa por uma curva de aprendizado. Quer dizer, evidentemente, isso não mitiga o risco, né? O risco fica aberto e a gente sabe como é que o outro lado age, né? Assim, nós tomamos aqui, só buscando um pouco do gancho da última pergunta em relação às evoluções, quer dizer, nós, há muito tempo atrás, tomamos a decisão de levar a área de PLD para a área de segurança corporativa, que cuida dos outros crimes, né? Ou dos outros ataques, segurança corporativa, cibersegurança, fraudes eletrônicas, etc. Isso se mostrou muito assertivo do nosso lado, a gente viu e tem visto resultados importantes. Então, a gente entende como é que funciona o lado do crime. O lado do crime, ele procura identificar onde tem as maiores fragilidades. Então, usando uma analogia muito simples, né, se você tem uma casa que tem lá portão, cadeado, fechadura, né, alarme, e do lado tem uma casa sem portão, sem cadeado, sem fechadura e com a janela aberta, a gente não tem dúvida de onde que o ladrão, onde que o bandido vai atacar. O problema é que, ao entrar nessa casa, ele pode, no curso aí do seu ataque, pular o muro e aí vir para a nossa casa. Agora, aqui a discussão que eu acho que a gente tem que ter não é apontar o dedo para o vizinho. Na realidade, a gente precisa, aí, junto com todos os stakeholders, e aqui, nesse exemplo aí, seriam os outros vizinhos, fazer um processo muito forte de sensibilização da importância dessas seguranças, né? E orientar, inclusive, né? E aí estou falando com a participação de todos, o próprio vizinho, né? Da importância de um bom cadeado, de uma boa trava, de manter a janela fechada, o portão. Então, esse me parece que é um processo
evolutivo. É lógico que isso não pode, a gente não pode olhar para isso sem preocupação, porque assim existem gaps de risco que são abertos nesse momento, mas eu sinceramente considero que isso é uma curva de aprendizado. E aqui eu acho que tem uma discussão que para mim ainda é aberta nesse processo PLD. A gente falou bastante aí, né, de base de dados, acesso, tecnologia, mas eu ainda vejo que o processo de colaboração, assim, de troca de informações, né, respeitando os limites legais, regulatórios, etc., ainda tem muito espaço, né, para evoluir. Eu não sei como, né? Não tenho um modelo pronto, mas acho que esse é um tema que a gente tem que enfrentar, né? Acho que talvez a própria ENCLA seja um espaço importante para ser discutido esse tipo de abordagem, como é que a gente evolui. Porque o outro lado tem uma vantagem competitiva em relação a nós nesse sentido, né? Porque eles não têm nenhuma barreira, né, de colaboração, né, e troca de informações, né? E a gente tem os limites, né, que a gente tem que respeitar e entender, mas eu acho que aqui também tem um espaço importante, né? Sim, Moacir, eu concordo contigo e queria, dentro desse contexto aí, acrescentar que, assim, com toda a maturidade, né, o desenvolvimento do sistema financeiro que veio acontecendo dentro desse tema, o compartilhamento dessas informações, de experiências, de regras, né, ele, na realidade, ele não é concorrente, né, eu acho que ele abre espaço e faz com que o sistema seja mais robusto, né, e não traz nenhum tipo aí de situação em que gere assimetria, muito pelo contrário, ele traz com que a gente, né, consiga, a partir das experiências, né, e dos investimentos que foram feitos aí, a gente evoluir dentro do tema. Então, eu acho que essa cooperação, esse compartilhamento, ele existe, esse que até a gente tem aqui, vou até citar a FEBRABAN como um ambiente propício para essa colaboração, né, para esse compartilhamento, e que a gente tem que realmente continuar a exercitar, porque isso faz com que a gente consiga evoluir aqui e não seja de uma forma concorrencial. Queria acrescentar esse ponto aí, onde a gente coloca como desafios, Rubens, todo o contexto. Quando a gente fala aqui do mundo digital, a gente está falando realmente, e eu concordo com o Moacir, de uma questão de disseminação da cultura. Né, Moacir? Acho que esse é um ponto em que você colocou e que tem uma curva de aprendizado, se a gente for pensar em relação aos novos entrantes, né, e todo esse contexto do mundo digital, que é a disseminação dessa cultura. E neste ponto, eu entendo que o regulador, ele sempre tem um papel muito importante, e nós vivenciamos isso, e você, e assim, a gente aqui dentro da nossa conversa até comentou o quão é fundamental e foi importante, sim, né, todo o incentivo, né, dado pela regulação, pelos órgãos reguladores, para a gente evoluir dentro desse tema. E entendo que aqui, com os novos entrantes, a participação também da regulação, né, seja na disseminação, seja em colocar aí, né, quais são os requisitos mínimos para que a gente esteja dentro desse novo ecossistema que a gente está falando, que ele traz novos desafios e que eles perpassam, sim, por uma identificação adequada, por um tratamento dos riscos, né, naquele momento, seja do onboard e toda a jornada que esse cliente vai ter dentro do transacional conosco, né, a gente precisa de ter isso disseminado, né, porque é um trabalho em que, por mais que as instituições financeiras robustas continuem investindo, e o nosso custo de observância ele não é pequeno em relação a esse tema, né, e nós entendemos que é salutar a investir nessa questão, concordo perfeitamente que esse investimento ele está perpassando, sim, por tecnologias, por analíticas, por informação. Então, esse é o contexto que a gente vem vivendo e vivenciando, e como a gente tem conseguido aí aumentar a acurácia, né, e diminuir esses falsos negativos que a gente estava comentando aqui. Mas é necessário que todos que façam parte deste novo ecossistema que a gente já está vivendo, do mundo digital, porque, veja bem, nós estamos, inclusive, convivendo com ativos intangíveis, moedas digitais, então todo esse contexto em que temos aí mais dificuldades para fazer todo o processo
processo de PLD, identificação, ele precisa realmente de ter essa disseminação da cultura e os investimentos e tecnologias adequados para que a gente consiga aí fazer a prevenção que viemos fazendo e continuar com a né, de uma forma aí em que a curva seja ascendente nesse contexto. Paula, só... Desculpa aí. Pode falar, Matias, desculpe. Não, eu queria ir um pouquinho além nesse ponto, porque não sei, você mencionou assim sobre a curva de aprendizado, e é natural, né, para alguém que está chegando, passar por esse processo de aprendizado da mesma forma que nós passamos, né, certo? Por esse processo e por aí vai. O ponto que talvez queria fazer nesse sentido é que me parece que o jogo mudou de forma radical nos últimos 18 meses, tá? A pandemia forçou uma digitalização acelerada que acho que não estava no plano de ninguém, certo? Em alguma medida, tá? Então, o nível de transações digitais, né, e a quantidade de vezes pelo qual ele multiplicou em relação ao começo de 2020, digamos, é algo, pelo menos não estava no nosso planejamento. Certamente não estava no planejamento do regulador, e a entrada de instrumentos e ferramentas como o Pix não fez mais do que acelerar tudo isso aí, tá? Então, nesse contexto, embora respeito o direito de todo mundo ter sua própria curva de aprendizado, se torna muito mais urgente essa curva de aprendizado andar com outro nível de velocidade com que está indo hoje em dia, tá? Como você disse de uma forma muito feliz, né, a robustez do sistema, ele vai ser do tamanho do seu elo mais fraco, tá? E o sistema é fechado, tá? Então, uma vez que você está dentro, você pode ir para qualquer lugar, certo? E a digitalização acelerada não fez mais do que aumentar a velocidade com que você consiga, gostei dessa expressão, pular o muro, certo? Digamos, de uma casa para outra e por aí vai, tá? Então, hoje é muito rápido, tá? Então, antes do Pix, quando eu detectava uma fraude, eu conseguia entrar em contato com o Bradesco, com qualquer um, falar, cara, segura esse dinheiro lá, que é um dinheiro de fraude. Hoje já não consigo mais. Agora já os 10 segundos não nos permitem, né? Hoje o Pix dá uma velocidade que não existia, tá? Então, embora eu respeite o direito e a curva de aprendizado de todos, infelizmente acho que os tempos mudaram de um jeito que a gente não esperava, e agora se o catch-up tem que ir a uma velocidade muito mais rápida do que a gente está vendo hoje em dia, tá? Senão a gente vai colocar em risco... essa robustez que criamos, né? A robustez do sistema como um todo, tá? E que hoje é um dos pilares para a luta contra a corrupção, contra a lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo, por aí vai, tá? Então aqui, qual é a minha expectativa do lado do Itaú, certo? Que a gente consiga ter um padrão mínimo, razoável, mas que comporte o sistema como um todo, tá? Que a gente não tenha um nível de exigência para alguns players e um nível de exigência diferente para outros. Sei que não é fácil, tá? Não é fácil você chegar e pedir para o regulador que tenha o mesmo conhecimento e profundidade que ele tem do banco como Itaú, tá? Dos outros, não sei, milhares de fintechs que surgem a cada dia mais, tá? Mas, de alguma forma, nós como sistema, como sociedade, temos que encontrar um jeito de que esse padrão mínimo exista e seja respeitado, respeitando o direito de todo mundo passar por essa curva de aprendizado, mas entendendo qual é o ambiente onde a gente está. Digamos, multiplicou demais a digitalização. Bem-vinda a concorrência também, por favor, não se entenda isto aqui como algo que a gente está contra a concorrência, mas assim, a gente está correndo em risco colocando em risco todo o que a gente construiu nos últimos 5 anos, se não fechar o cerco, tá? E o último ponto que eu queria colocar nessa linha também, a gente fala muito de compartilhamento de informação, Moacir e Paula, você sabe muito bem, a gente não concorre quando a gente fala de PLD, tá? A gente compartilha abertamente práticas, cultura, informações e por aí vai, tá? Agora, para esse compartilhamento ganhar a escala da quantidade de players que o sistema tem hoje, a gente acha que precisa avançar e ir para outro nível de institucionalização dessa troca de informações, tá? Eu vou colocar um exemplo muito simples, tá? Hoje, para efeitos de crédito, de alguma forma os bancos conseguem, via birôs, trocar informações sobre um determinado cliente, qualquer que seja, pessoa física, pessoa jurídica, e por aí vai, tá? Isso não existe no mundo do PLD. Agora, a pessoa que eu coloco para fora no Itaú, por uma questão de PLD, no dia seguinte está abrindo uma conta no Bradesco ou no Banco do Brasil. Então, assim, eu fico um pouco preocupado com a gente não conseguir avançar mais nessa visão, respeitando o sigilo bancário, respeitando tudo, mas de um jeito de a gente institucionalizar essa troca
de informações. E quando a gente pensa nesses novos entrantes que estão chegando hoje, eles se beneficiariam muito de a gente poder ter essa troca de informações de uma forma mais institucionalizada. No âmbito de um birô, a gente não está propondo aqui quebrar o sigilo bancário de ninguém, mas é um jeito que a gente possa, de alguma forma, beber de uma fonte centralizada, dizer, cara, aqui tem suspeita de lavagem de dinheiro, precisa olhar com outro olhar, fazer uma diligência mais aprofundada. Hoje a gente não tem isso, e sendo que no Brasil a gente já temos isso para crédito, por exemplo, poderíamos muito bem ter para o PLD. Perfeito, Matias. Aí, fazendo analogia, a gente poderia institucionalizar um score de PLD. É isso. Né? A gente poderia pensar em alguma coisa no estilo de um score de PLD, porque, de fato, o mundo digital ele acabou sendo um grande vetor, né, e um comprometimento de todas essas questões que a gente fala, dos mecanismos de detecção que a gente tem, e hoje institucionalizado, e aí esse ponto de uma redução da assimetria que hoje a gente tem instalada dentro desse sistema, que é o que você colocou aí, Matias, de acelerar essa curva, ele é necessário, e aí essa redução de assimetria, ela pode realmente vir, de alguma forma, a gente tendo aí padrões mínimos, né, para que dentro desse contexto a gente continue aí trabalhando e conseguindo fazer a prevenção. Então, numa linha em que os reguladores, né, eu acho que o regulador aqui vem desempenhando esse papel, acho que ele vem fazendo essa discussão, e concordo que é importante que a gente tenha aí o que seria uma padronização com relação a esse tema, e por que não a gente ter aí a questão de um score de PLD. Só para não ficar nenhuma mal entendida assim, com os colegas, assim, eu estou plenamente de acordo com vocês, assim, Matias, essa questão da curva de aprendizado, ela não tem espaço mais para a gente levar anos, né, para equilibrar todos os atores. Então, o ponto aqui é exatamente isso, quer dizer, isso faz parte, mas quanto tempo a gente quer ficar exposto para esse tipo de gap, né, que eventualmente a gente tenha. E aí todo mundo que participa disso pode contribuir. Alguns talvez tenham a possibilidade de acelerar mais essa simetria, né, entre todos os atores, porque, senão, é uma questão muito assim, simples até de o quanto eu quero ficar exposto, né? O quanto o sistema quer ficar exposto, né? O quanto a prevenção de lavagem de dinheiro quer ficar com algumas fragilidades no sistema todo. Então, concordo com vocês, assim, esse gap existe, e esse gap precisa ser, essa curva que eu chamei de aprendizado, ela precisa ser acelerada. Moacir, é porque eu acho que nesse ponto específico tem uma peculiaridade que acho que o que vocês levantaram, que o Matias começou, Paula e você, que ouvindo vocês falarem que são especialistas, mas assim, quando pensa na questão da abordagem baseada em risco, quando você pensa do ponto de vista lá do tamanho da operação e tal, muito bem, mas quando você pensa em PLD, de fato, se você tiver um elo fraco, você tem um problema aí, né, tá certo? Se você fizer uma diligência menor, a casa lá do que o Matias mencionou, que oferece, não, que você mencionou, que oferece menos risco, mas se entrou naquela casa, você pode entrar nas outras. Então, na verdade, aí, portanto, você, na verdade, no seu exemplo, né, que aliás é muito bom, assim, se você tem aquele elo frágil, mesmo que não dá para você ter uma diligência menor ali, porque você pode fragilizar o sistema como um todo, né? Sem querer esticar o exemplo, assim, viver em condomínio, tem regras mínimas de condomínio, né? Então, isso precisa ser perseguido, né? E essa questão, realmente, essa questão, só para finalizar, da cooperação e do compartilhamento, na realidade, o alvo é esse mesmo que você comentou, ter um negócio mais institucionalizado para uma troca, né? Porque, como o exemplo que você deu é muito perfeito, a gente faz troca de informações aí de crédito, né? Existe birô, né? Que a gente identifica, e para o crime, né? A gente tem essa ausência, né? Eu sei que tem as questões regulatórias, mas acho que esse para mim, é um tema de pauta urgente nosso. E aqui, deixa ir além, tá? E fazer um apelo mais pelo lado emocional, tá? Vamos dizer assim, vamos colocar um pouco de lado a questão da efetividade do sistema como um todo e da luta contra a lavagem de dinheiro como um todo. Vamos chamar um pouco pelo lado emocional, gente. As vítimas dos golpes são principalmente pessoas vulneráveis. Hoje em dia. Exatamente.
são principalmente pessoas vulneráveis que acabam, mediante o uso de engenharia social, sendo enganadas, né, digamos, de alguma forma, e levadas a eles a quase se autofraudar, certo? E com a situação que a gente tem hoje, com a multiplicidade de players na indústria, com ferramentas que permitem uma rápida movimentação entre um banco e outro, cara, a gente não consegue nem segurar, nem reaver o dinheiro para eles. Então, pode ir pelo lado da efetividade, posso listar todos os argumentos que a gente quiser, mas aqui tem um dever moral, tá? A digitalização veio para chegar, ela é fantástica, ela melhora a concorrência, ela facilita a vida das pessoas, mas ele nos expõe a este conjunto de coisas que a gente precisa tratar para garantir que ela continue crescendo de forma sustentável. Senão já você vai ter pessoas pedindo para retirar aplicativo do celular porque tem medo de ser sequestrado, tem medo de ser invadido e por aí vai. Então a gente precisa ter muito cuidado para isto muito bacana que está acontecendo no nosso sistema financeiro, ele não comece a enfrentar movimentos contrários simplesmente porque a gente não consegue garantir a segurança mínima das coisas. Muito bom. Muito bom. Acho que nós temos aqui já, temos uma agenda boa aqui já, que vocês estão colocando aqui. Olha, a gente está se aproximando aqui do final do nosso tempo, passou rápido demais aqui, e eu queria aqui, na verdade, colocar para vocês uma pergunta que tem aparecido aqui, que eu acho que é interessante, que é do ponto de vista de treinamento. Na verdade, tem duas questões aqui que apareceram e que eu queria eventualmente ouvi-los, que era uma questão referente a treinamento, enfim, como é que vocês estão vendo essa questão, né? A importância aí de treinamento de pessoas em PLD. E um outro ponto aqui, que é a questão também, vocês mencionaram lá da questão digital, criptoativos, assim, esse é um outro ponto que tem aparecido. Quem sabe vocês pudessem falar um pouquinho também como é que estão vendo isso, né? Como é que estão vendo essa ameaça, né? Nessa linha de que, enfim, as coisas estão ficando muito rápidas e também como é que vocês estão eventualmente se preparando para isso, né? Então, assim, estamos falando aqui portanto, aqui de treinamento, estamos falando a parte também aí de novos riscos e, quem sabe, essa parte aí de criptoativos, como é que vocês estão vendo, né? Eu sei que isso aqui é uma discussão bastante complexa aqui, mas, enfim, algumas pinceladas aí de vocês com relação a isso. Quem começa, Paula? Pode ser. Bom, Rubens, com relação a esse contexto aí, como a gente já havia comentado aí, de moedas digitais propriamente dito, a gente entende, e aqui no banco estamos com um foco específico nessa questão. Por quê? Porque ela tem um papel fundamental quando a gente fala de lavagem de dinheiro, né? Por quê? Porque a gente observa um crescimento desse vamos dizer assim, criptossistema, né, em circulação. Somente em 21 a gente catalogou aqui mais de 2.000 tipos diferentes de criptomoedas foram lançadas, somando a um estoque aí de mais ou menos 10.800 desses ativos. E a dificuldade de rastreamento introduzida neste modelo, ele traz aí um desafio adicional, né, porque garante privacidade dos participantes dentro desse contexto, né, quanto à origem dos recursos, armazenamento dessas informações, então, os portadores, e garante de alguma forma anonimato. Então, aqui a gente tem, sim, uma situação em que é fundamental, em que urge a questão que nós comentamos aqui e permeamos do ponto de vista de regulamentação também. Por quê? Porque, de uma forma aqui, como um grande veículo e um grande vetor, porque, assim, além de ter essa questão aí de dificuldade de rastreamento, com os adventos das outras tecnologias e das outras formas de pagamentos instantâneas, como a gente aqui comentou, a pulverização é muito rápida. Então, aliando tudo isso, né, aliando as moedas digitais, vamos dizer assim, a expansão, né,
né, dos canais digitais que a gente já comentou aqui, com a facilidade de distribuição disso, seja por meio aí, por exemplo, né, vou até citar das soluções que a gente tem implementado agora, instantâneas, como o Matias falou que a gente não consegue mais, não tem nenhum tempo suficiente de conversar com o outro banco e conseguir interromper, quando você vê já pulverizou, aliado a uma fraca identificação no onboard, que pode, inclusive, ser em contas fraudulentas, o desafio mais que dobrou dentro desse contexto. E aí não há como a gente falar nisso e em como tratar este tema e se preparar para tal, que não seja realmente com base, né, em analytics. Nós temos aqui um time especializado, dedicado a estudar, a entender toda a parte comportamental. E assim, aí a gente está falando que não é só de uma questão, né, de ter os dados, entender os dados e do cadastro. A gente está falando do transacional, de todo o comportamental disso, e para que a gente consiga inserir isso dentro dos nossos modelos, porque tem, quando a gente fala de todos esses aspectos, uma transversalidade enorme, né, que precisa aí ser melhor depurada. E hoje, né, pensar em disseminação de tudo isso dentro do contexto do corpo funcional e para que a gente continue avançando, é por óbvio continuar falando do tema, continuar tendo cursos que preparem e que ajudem melhor o nosso corpo funcional a entender os indícios, né, combater a prevenção, bem como também prepará-los para o entendimento dessas informações que aí a gente assim faz através dos cientistas de dados. Então, também prepará-los para tal, porque é a forma que a gente vai conseguir combater aí essa pluralidade, eu diria, aí, e pulverização que nós estamos vivendo nesse contexto aí do ambiente digital. Deixa eu fazer um complemento. Eu acho que assim, o desafio é gigante, tá? Sinceramente, se perguntar para mim, para o Moacir, para a Paula, como que a gente vai resolver, talvez a resposta mais honesta é a gente ainda não sabe, certo? Mas eu acho que provavelmente a gente vai, ao longo do processo, usando tecnologia, usando dados, tentar encontrar como a gente vai encaixando esses novos ativos que vêm e suas qualidades, como que a gente entende o beneficiário final deles, enfim, tem um conjunto de coisas que a gente precisa resolver. Eu gostaria de colocar algo que no meu ver, vai nos ajudar muito a conseguir resolver para frente, tá? Que foi o novo conjunto de normas que regem PLD para nós aqui no Brasil, tá? Eu acho que se eu olhasse para frente, com a dinâmica e os tempos nos quais as coisas estão mudando, a quantidade de coisas novas que a gente fez, e a gente não tivesse um conjunto de normas que está baseado em uma abordagem de riscos, eu ficaria muito preocupado, né? Porque a gente deveria, não conseguiria atualizar nosso arcabouço de prevenção para aquilo que está sendo mais dinâmico, para aquilo que está sendo mais relevante, tá? Então, acho que aqui os órgãos reguladores acertaram em cheio quando fizeram essa mudança, tá? E, obviamente, que a gente está aprendendo a trabalhar nesse novo contexto, mas assim, a capacidade de a gente saber que vai poder dispor de nossos recursos para focar naquilo onde de fato é mais relevante, onde de fato traz mais risco, me dá alguma tranquilidade. Não sei, ainda não sei como vamos resolver, mas pelo menos a gente vai saber que vai estar sempre focando nossos recursos naquele lugar onde eles fazem a maior diferença, onde eles têm a capacidade de contribuir mais e de atacar coisas novas. Como o Moacir disse no começo, a gente não é infalível, não tem pretensão de ser infalível, tá? Mas sim tem a pretensão de contribuir sempre mais de uma forma sustentada para ir atacando as novas dinâmicas e as novas coisas que nos apresentam. Então, eu queria só fazer essa ressalva. Acho que esse novo conjunto de normas foi um acerto e acho que vai nos dar aí a flexibilidade para focar e tentar resolver essas novas coisas que aparecem. Tá? Moacir, para a gente finalizar aí, vamos lá, Moacir. Não, só pegando um pouco do que os colegas falaram, né? Quando ela começou a falar de criptoativos, assim, a minha sensação, e talvez, é sempre de uma insegurança tremenda, né? Assim, por tudo, né? Por não conhecer direito qual é a dinâmica desse negócio, pelos papéis e responsabilidades, inclusive regulatórios, dessas questões aí não estarem ainda bem definidas. Então,
como o Matias falou, a gente só sabe que tem um risco ali, né? A gente não sabe como vai lidar com esse risco, né? O bom é que a gente, por modelagem, começa a avançar, né? Até nesse sentido, a questão regulatória ajuda muito, né? Mas só para pegar um gancho, Rubens, do que você falou sobre treinamento, né? Sobre capacitação, né? Quer dizer, eu acho que todos os grandes bancos aí, pelo menos, com o tempo tomaram uma decisão de centralizar a inteligência de PLD, totalmente, como o Matias comentou, sustentada numa estrutura tecnológica. É impossível lidar com PLD hoje se não tiver uma estrutura tecnológica na cadeia inteira. Então. Mas a gente tem feito um movimento muito importante também de sensibilização de todas as linhas de defesa, que a gente costuma dizer, né? Primeira, segunda, todos eles estão na cadeia de valor, né? E aí não tem jeito, né? Que aí é o que depende, às vezes, de pessoas, né? Aquilo que a tecnologia não consegue suprir, a gente fica em constante treinamento, aculturamento, sensibilização, né? Do entendimento dos riscos, né? Se nós, como o Matias falou, que temos a inteligência centralizada, temos dificuldade, às vezes, de entender o que está por trás de uma fragilidade, né? Imagina o nosso pessoal de primeira linha que está lá na ponta, né? Também vai ter uma dificuldade ampliada, né? Então, assim, eu acho que o ponto central, né, como a gente está falando, nós estamos no mundo digital, né, com as dinâmicas de negócio acontecendo muito rapidamente. E aí tem uma máxima, né, que é de conhecimento de todos, quer dizer, as estruturas regulatórias, né, e de definição de papéis, responsabilidade, elas não acontecem na mesma dinâmica. Acho que esse é o nosso desafio, nós precisamos correr com essa dinâmica e as coisas talvez se antecipar, né, Matias, assim, Paula, se antecipar aos riscos, né? Senão a gente vai ficar sempre nesse maior ou menor período com os riscos mais expostos, né? Perfeito, Moacir, concordo contigo, antecipar os riscos aqui, e eu entendo que isso a gente vem fazendo e vai se aprimorando cada vez mais, buscando o quê? Pautado em quê? Em ferramentas baseadas mesmo em inteligência, né? Na análise contextual, tentar entender o que esse mundo de cripto, para onde está indo, para onde não vai, um pouco muito nessa linha, para que a gente consiga ser um pouco mais capaz de entender, né, quais são os relacionamentos e as conexões, para que a gente possa aí suportar, né, e entender como que toda a atividade criminosa está se desenvolvendo dentro desse novo ecossistema, e aí a gente poder identificar com melhor precisão, né, as atividades incomuns e potencialmente ilícitas para combatê-las. Legal. Bom, gente, muito obrigado, viu, pela gentileza de vocês. A gente já passamos aqui até do nosso tempo, passou muito rápido o tempo. Eu queria agradecer muito a vocês três. Acho que não poderíamos fechar melhor esse congresso. Acho que era exatamente esta a ideia de ter, enfim, a visão de vocês, a visão, enfim, de vocês como atores aí dos mais importantes nesse processo, como é que estão vendo. Acho que a gente aprendeu bastante aqui nesse painel com as colocações de vocês, e acho que, enfim, eu queria só destacar, né, esse aqui é o último painel, nós estamos, enfim, como vocês também lembraram, é o 11º Congresso, ele já está institucionalizado, nós tivemos mais de 4.000 inscritos no tema de PLD, né, enfim, nesse congresso, de fato é um recorde que a gente tem, e eu acho que aqui, eu queria resgatar algumas coisas que vocês colocaram. Eu acho que primeiro, o congresso mostra, é uma das demonstrações do compromisso dos bancos e do setor financeiro com a questão da temática de PLD, certo? Ou seja, a ideia, né, e como o Moacir lembrou, essa ideia de sustentabilidade, a ideia de que isto faz parte já faz parte constitutiva da operação dos bancos, né? A ideia de que, olha, é importante isto do ponto de vista da operação, do ponto de vista do negócio, e a ideia de que, olha, não tem transigência com relação aí né, gostei da ideia do bem contra o mal, e aí a ideia de que não tem transigência com relação a isso. Acho que vocês colocaram o ponto da cooperação, isso é fundamental, e eu acho que é uma agenda que a gente deve explorar, né?
Matias, quando estava aqui na nossa comissão, levantou essa bandeira. Eu acho que é uma coisa que a gente tem que aprofundar mesmo. A gente sabe que PLD tem peculiaridades com relação à questão da cooperação. A gente sabe que tem dificuldades, mas elas estão aí para ser superadas, né? Eu também acho que vai ser um ganho muito grande se a gente avançar nessa agenda da cooperação. E acho que vocês tocaram também nessa questão dos novos tempos, ajustar, enfim, a questão de PLD a esses novos tempos, a nova tecnologia, com essa ideia de que temos que acelerar, na verdade, né? Como o processo está muito rápido, acho que também são lições aí muito importantes que vocês colocaram, né? Então, assim, queria mais uma vez agradecer aí enfim, a participação de vocês. Aprendemos muito, e aqui queria também aqui em nome da FEBRABAN agradecer aí a todos os participantes, a todos os palestrantes dos outros painéis. Enfim, acho que foi enfim, mais uma vez foi uma experiência muito rica, e queria agradecer e a nossa audiência também, né, que nos prestigiou aí com esse volume recorde aí, número recorde de inscrições. Queria agradecer aqui a equipe da FEBRABAN. Queria agradecer aqui o Eli do meu lado, que ajudou a organizar o congresso, e claro, a comissão de PLD, né? Enfim, a comissão de PLD que foi aí fundamental aí nesse processo, tá bom? Então, mais uma vez, muito obrigado a vocês, e já deixo aqui um convite para a gente voltar a falar no 12º Congresso de PLD, tá bom? Obrigado, viu? Obrigada. Obrigado. Obrigada pelo evento. Tchau, tchau.